Bom dia, queridos amigos. Que a paz de Jesus nos envolva em vibrações fraternas e que possamos juntos compreender a grandeza desses momentos em nossa vida, num convite sincero de cada um de nós para buscarmos no Evangelho de Jesus toda a compreensão que necessitamos, reconhecendo a nossa pequenez, mas buscando no Cristo toda a luz, todo o amparo, todo o caminho que precisamos percorrer. Hoje nós vamos ler causas atuais das aflições. De suas espécies são as vicissitudes da vida, ou se preferirem, promanam de duas fontes bem diferentes. Que importa distinguir? Uma tem sua causa na vida presente, outras fora desta vida. Remontando-se à origem dos males terrestres, reconhecer-se-á que muitos são consequências natural do caráter e do proceder do que o suportam. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mal proceder, ou por não terem sabido limitar seus desejos? Quantas uniões infelizes, porque resultaram de um cálculo de interesse ou de vaidade, e nos quais o coração não tomou parte alguma? Quais dissensões e funestas disputas se teriam evitado com um pouco de moderação e menos suscetibilidade? Quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperança e dos excessos de todo gênero? Quantos pais são infelizes com seus filhos, porque não lhes combateram desde o princípio as más tendências? Por fraqueza ou indiferença, deixaram que neles se desenvolvesse os germes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade, que produzem a secura do coração. Depois, mais tarde, quando colhem o que semearam, admiram-se e se afligem da falta de deferência com que são tratados e da ingratidão deles. Interroguem friamente suas consciências, todos os que são feridos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida. Remontem passo a passo a origem dos males que os torturam e verificam se as mais das vezes não poderão dizer: se eu houvesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria em semelhante condição. A quem então há de o homem responsabilizar por todas essas aflições, senão a si mesmo? O homem, pois, em grande número de casos, é o causador de seus próprios infortúnios, mas em vez de reconhecê-lo, acha-na mais simples e menos humilhante para a sua vaidade acusar a sorte, a providência, a má fortuna, a má estrela, ao passo que a má estrela é apenas a sua incúria. Os males dessa natureza fornecem indubitavelmente um notável contingente ao cômputo das vicissitudes da vida. O homem as evitará quando trabalhar por se melhorar moralmente, tanto quanto intelectualmente. Queridos amigos, nós os convidamos a compartilhar conosco da prece, pedindo a Jesus que nos ampare, que possamos sentir a grandeza do seu Evangelho em nossa vida. Dai-nos hoje, Senhor, a compreensão necessária para que possamos vibrar em função de tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Que possamos fazer uma análise consciencial de bastante seriedade em tudo que temos feito, e que as bênçãos divinas do seu amor nos fortaleça, nos enriqueça e traga para nós, Jesus, as bênçãos divinas do seu Evangelho, da sua luz, do seu amor para todos nós. Que a doce e inefável paz do seu amor amplie o nosso olhar, fortaleça os nossos pensamentos no bem
e que reestruture a nossa vontade de acertar. Que assim seja. Queridos amigos, nós estamos lendo um item que merece bastante atenção por todos nós, que são as causas atuais das aflições que todos nós temos vivido e muitas vezes questionado por que isso, por que aquilo, por que acontece comigo, por que acontece com meu filho. Nós temos as causas atuais e temos as causas anteriores. Hoje, as causas atuais refletem ao que nós estamos fazendo hoje, esquecendo de que todos nós trazemos um passado delituoso. E se nós formos remontar as origens dos males que nós estamos vivendo hoje, nós vamos ver que as consequências são muito grandes. Primeiro, o afastamento nosso do Evangelho de Jesus. A forte influência do materialismo em nossa vida. As dificuldades que temos vivido por não termos olhado o outro como espírito. Os interesses que moveram a nossa vontade. E aí nós vamos ver que a origem dos males que hoje vivemos são consequências dos nossos atos, são consequências das nossas atitudes, das nossas não propostas de vidas de acordo com o Evangelho. E quantos de nós temos arruinado as oportunidades que Deus nos concedeu por termos virado as costas e não perseverar, por não termos dentro de nós compreendido o que seja verdadeiramente viver o movimento da vida. Quantas uniões infelizes por precipitarmos, por não querer ficarmos mais junto à família, em busca de uma vida melhor, de interesses, de cálculos que foram pautados no meu interesse, na minha vaidade, nas minhas intenções. E quantos são os corações que se uniram para que eles pudessem se completarem, se corrigirem, se amarem, mas nós ainda estamos olhando o mundo com os olhos do homem e muitas vezes discordando daquilo que a própria lei nos concedeu. E essas uniões infelizes têm causado muitas dores. Quantas crianças que perderam a convivência ou relacionamento com seus pais? Quantas mães que abandonaram seus filhos, deixaram eles por conta dos seus avós, de outros familiares, em função dos seus interesses pessoais? Quantas dissensões, amigos? Será que isso não tem um peso na nossa consciência? Será que nós não temos olhar para ver a nossa luta com moderação, para ver quais são as nossas conquistas? Quantas doenças e enfermidades foram surgindo por excesso de toda sorte, por não compreendermos a oportunidade e vivermos na intemperança dos nossos sentimentos. E outra coisa que tenho observado, que muitas vezes são perguntas que nos chegam, por que os pais hoje são tão infelizes com seus filhos? E eles logo dizem, mas eles conheceram a doutrina espírita, eu os levei. Mas o que adianta eu levar numa casa espírita, num templo, aonde for, se eu não vivenciar, se eu não estiver ombro a ombro? E quanta indiferença, quantas fraquezas nós temos deixado para amanhã, devido ao nosso orgulho, ao nosso egoísmo, à nossa tola vaidade, que nós não queremos que o outro saiba das nossas dores, das nossas dificuldades. Esconder isso de quem? De nós mesmos, amigos. Então, nós temos criado aflições que vão cada vez crescendo e ampliando em nossa vida. Quem nós podemos responsabilizar por nossas aflições? Senão a nós mesmos. Nós temos fechado os olhos para as grandes oportunidades. Nós, muitas vezes, somos o causador dos nossos próprios infortúnios. E nós não percebemos o nosso orgulho, o nosso egoísmo,
nossa indiferença, a ausência do tempo para que nós possamos fazer novas construções. Onde mora o amor em nossos corações, amigos? Onde está o tempo para. De que forma eu tenho semeado na vida dos meus filhos, dos meus familiares, a semente da verdade? Então, muitas vezes, nós somos punidos por nossa própria consciência, por não termos compreendido o valor da vida, o valor da reencarnação, dos reencontros que não são fortuitos, mas que fizeram parte das leis que nos unem novamente. Mas a lei humana, ela é muito diferente da lei divina. Ela é cheia de faltas e muitas vezes sentimos punidos por ela, porque o egoísmo fala mais alto. Onde está a caridade, o afeto, o amor? Onde está o tempo para amar, amigos? Não há falta alguma, por mais leve que seja, que não tenha que ser corrigida. Diante dos olhos de Deus, todos nós trazemos dores para serem reajustadas. Os sofrimentos que decorrem dos nossos erros, muitas vezes são advertências de que nós nos procedemos no mal. E aí nós vamos ver quais são as experiências que temos vivido no lar. De que forma eu tenho corrigido os meus filhos desde pequeno com orgulho, com a vaidade. Nós hoje levamos os nossos filhos para que os médicos deem remédio, para que os médicos possam indicar o psicoterapeuta. E nós, que psicoterapeuta somos nós? Que coração é o nosso? Nós hoje precisamos sim buscar na ciência os recursos que vão amenizar, muitas vezes, as provações de nossos irmãos que vieram como filhos, mas precisamos compreendê-los como espíritos que vieram para ajustar com a lei de Deus. Qual é o motivo dele estar comigo? É preciso ver que as aflições de hoje são causadas muitas vezes por nós não olharmos o outro como espírito. E hoje nós temos vivido um momento tão sério, tão importante, mas nós não valorizamos isso. Há um mundo de provas e expiação é para que nós possamos entender que todos nós ainda estamos em dor, para ajustar, para buscar o caminho que Jesus nos ensinou. Eu sou o caminho, eu sou a vida, eu sou a verdade. E é no Evangelho que nós vamos atenuar as nossas lutas, os nossos sofrimentos. Então, a experiência da reencarnação, ela é valiosa quando eu compreendo os estímulos que ela me traz para que eu renove a minha forma de pensar e amar. Se no começo dos meus dias eu soubera o que sei hoje, isso é o Evangelho que nos diz, quantos passos em falso teria evitado? Esses passos são motivados pelas ilusões, pela busca do poder, pelo materialismo, por não aceitar a nossa condição existencial. E se nós pudéssemos recomeçar, talvez teríamos um outro olhar. Por quê? Porque os tormentos, as dores, as aflições que têm nos afligido, têm nos mostrado que nós temos sido um obreiro preguiçoso. Estamos sempre em busca de ajuda espiritual, mas nós perdemos quantas horas, quantos dias, quantas oportunidades. Nós temos visto hoje nas escolas, né, as crianças que chegam e que dificilmente podemos chamar a atenção, corrigir as arestas que são percebidas de forma tão grande. Os pais hoje estão na defesa daquilo que nem eles compreendem, daquilo que eles não são capazes de sentir, de perceber, fazendo trocas, numa conversa amiga, num conselho, numa evangelização, no dar as mãos, no vivenciar, no acompanhar, por presentes, por viagens. Onde está o processo da educação, meus amigos?
Então, nós observamos que temos sido esse obreiro preguiçoso diante da lei de Deus. E o que nós queremos na nossa vida, a não ser que esse sol da verdade brilhe, para que possamos reparar todo o tempo que temos perdido? Ah, amigos, quanto temos que buscar a luz do Evangelho. O Evangelho é como se fosse o sol, compreender o outro, compreender o meu filho como espírito em tempos diferentes. E se ele está junto comigo, é para que eu lhe dê a mão, para que eu não ache que ele é o peso, que ele é a carga, mas muitas vezes eu preciso de observar, sentir e perceber que eu não plantei, que eu não reguei e que eu não vou colher, porque eu não tive tempo para amar, eu não tive tempo para ouvir. E qual é a dor? Quando nós percebemos a agressividade, a violência, a destruição dos direitos do outro, direito de manifestar, direito de viver, direito de ser ouvido. E hoje, esse evangelho me chama muito a atenção, porque nós precisamos aprender o que seja relacionar com o outro como espírito. E eu chamo a atenção dos pais, da família. Mude o seu olhar. Todos nós carregamos débitos do passado. Não achemos que o seu filho é melhor que o outro. O orgulho, a vaidade desponta e as reminiscências do pretérito rompem as barreiras em que nós vamos percebendo cada dia mais a modificação temperamental, comportamental de uma personalidade que não foi modificada. E que a doce paz de Jesus te fortaleça, irmão. Busque no Evangelho, enquanto estás a caminho com este Espírito, para que as aflições sejam atenuadas pela compreensão do bem, do amor, da caridade. Debruce diante do seu filho, diante do seu esposo, da sua família. Ouça suas dores e procure no Evangelho, na vivência, no exemplo, o respaldo que tanto necessita. Todos nós necessitamos do Evangelho de Jesus. Que neste momento da prece possamos ser agasalhados por esses Espíritos queridos que vão nos assistir, que vão nos amparar. Senhor, que o passe seja o tônico divino a me fortalecer. Que eu tenha força e coragem, Jesus. Pedimos pela fluidificação das águas. Que esta água seja fluidificada, Mestre, magnetizada pelo amor de tantos benfeitores, do médico de nossas almas, para que possa nos fortalecer. E que as vibrações de Jesus alcancem os familiares, alcancem os nossos filhos, nossos amigos, aqueles que se encontram nos hospitais em dor. Que os nossos pensamentos se harmonizem e que possamos pedir a Jesus por todos aqueles que nos pedem prece e que confiem em nossas orações. Obrigado, Jesus. Que a paz do Senhor esteja conosco e receba no coração as vibrações do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Fique com Deus.